Primeiramente, excelentíssimo dia, maravilhoso dia, mais uma quarta-feira no ar. Está começando mais uma live Dia Total para vocês. E hoje a base vai ser falar sobre a liderança, as conquistas. E meu nome é Felipe Bezerra e a gente fala aqui sobre evolução espiritual, mental e nesse plano material. Segunda-feira falamos para a gente não nos tornarmos coitadinhos, né? A gente responder com força, com gratidão, com tudo que nós temos. Ontem nós falamos sobre autorresponsabilidade e hoje nós vamos falar sobre liderança, entender o que é isso. Quando a gente compreende e capta tudo isso, as coisas começam a fazer sentido. Quando a gente entende que quando nós entendemos o nosso legado, entendemos o nosso propósito. Wagner, seja bem-vindo. Debbie Maestre, seja bem-vindo. Quando a gente entende o nosso propósito, a gente começa a compreender o que realmente faz sentido pra gente fazer. Eu até printei aqui, deixa eu ver se eu acho. Bom dia, Mai, seja bem-vinda. Eu até printei e vou mostrar pra vocês porque eu achei muito interessante. Teve uma aqui, acho que é esta aqui. Olha isso, foi o Eduardo que colocou. Houve uma competição para quem era mais parecido, um concurso de sósia para saber quem era mais parecido com o Charlie Chaplin, comediante. E ele ficou em terceiro lugar, dele mesmo. Então aí tem isso prova que se você ficar dependendo da opinião das pessoas para você fazer algo, vai ser difícil. Adenira, GG, Regina, Teacher, seja bem-vinda. Então quando você compreende, legal isso porque quando você começa a compreender que existem coisas que você precisa parar um pouquinho e falar assim, peraí, o que realmente é meu? O que realmente faz parte de mim? O que realmente eu construo? Essa é a questão da liderança. Doutor Leandro, seja bem-vindo. Eu lembro que eu vi uma vez também, esse aí eu vi o próprio Gil Gomes falando, que era um concurso de uma rádio para dizer quem tinha a voz mais parecida com a do Gil Gomes. E ele foi participar e ficou em quinto lugar. Gente, quando você entende que você é uma liderança, quando você entende que você faz a diferença, quando você entende que você constrói uma realidade todos os dias, quando você começa a captar essas questões, você encaixa de maneira perfeita o que deve ser feito. Peguei até um livro aqui que é a Larissa que estava lendo, que é Despir-se. Esse livro é esse aqui. Brené Brown, A Coragem para Liderar. Eu tava dando uma olhada nele quase agora mesmo. E é top. Pra você ter ideia, a Brené, ela tem o TED Talk. Pra quem não sabe, TED Talk são 15 minutos onde os autores, onde as pessoas influentes falam sobre o que tem de mais importante. O TED dela, a palestra dela é a mais assistida no mundo. E ela fala de despir-se da armadura. E ela fala uma parte que eu vou até ler aqui. Sobre o discurso de Roosevelt. Ele não faz a menção a uma armadura ou armas. Não há escudos que reluzem sob o sol da tarde, nem saberes, espadas ou fuzis. Dá a entender que a pessoa desarmada na arena, por meio da inteligência, da bravura das próprias mãos. Roosevelt está falando de luta corpo a corpo. Então, na verdade, tem uma frase de Roosevelt que é assim, o que importa não são as pessoas que estão na arquibancada. O que importa não são os palpiteiros que querem falar sobre a sua vida. O que importa não são as pessoas que querem dizer o que é melhor para você. O que importa é quem está na arena, no pó, no suor e no sangue, derramado todos os dias para uma vida melhor, para uma estrutura melhor, para um pensamento melhor, para uma batalha que a gente faz diariamente. Então esse discurso de Roosevelt, ele tira da gente aquela falsa impressão de que as pessoas
de que as pessoas devem. Eli, Juninho, seja bem-vindo, meu garoto. Aline, Rodrigo, seja bem-vindo. A que as pessoas devem, sem você perguntar nada, elas querem decidir o seu futuro, querem decidir o seu dia, querem mudar. Se você deixar, isso acontece quase que de forma natural. A liderança, assim como você ela é despida de armaduras. E você fala assim, é você entender a vulnerabilidade, falar assim, eu estou disposto a errar. Só que nós viemos de um sistema que onde quando você erra, ou você fica tímido, ou você fica amuado, ou você não quer tentar mais, ou você se acovarda. Mas se você for pensar, as pessoas que passaram pela Terra e construíram histórias, elas fizeram histórias através de erros e acertos. Erros e acertos. Michael Jordan, ele foi um dos maiores jogadores de basquete, um dos maiores campeões da NBA, que é o maior campeonato de basquete do mundo. E ele, num documentário até na Netflix, ele fala, estava nas minhas mãos mais de 300 arremessos para decisão de jogos. E eu errei. Mas errar faz parte. Errar faz parte da construção. Eu, Silene, Vililai, seja bem-vinda. Érica também, exatamente. É mudar, ter essa mudança de mindset. A gente tem que estar disposto a ousar para possivelmente a gente errar e continuar. Napoleon Hill fala também no livro dele, Quem Pensa Enriquece, que na verdade o erro é na verdade um estudo de caso para você não fazer mais aquilo e seguir adiante na liderança. Então quando a gente começa a compreender essas coisas, então eu já citei A Coragem para Liderar, de Brené Brown, eu citei Napoleon Hill falando Quem Pensa Enriquece. E para não dizer que eu estou errado, eu pego até relatos bíblicos, né? Quando você pega relatos bíblicos e você vê que pessoas que passaram pelas versões bíblicas, né? Que não tinham consciência daquilo que era para ser feito, elas faziam errado. Quando Moisés vai falar com Deus e trazer os 10 mandamentos, quando ele volta com os 10 mandamentos prontos, o povo tinha ouro, só que eles não sabiam o que fazer com o ouro. Eles pegaram ouro e transformaram em um objeto para adoração. Então não adianta você ter o ouro se você não sabe usar o ouro. Quando você sabe usar, então as pessoas elas pulam etapas. E as etapas não podem ser puladas, por quê? Porque senão a gente vai pegar o ouro e transformar em um objeto que não tem sentido. Quando você se constrói, quando você se faz essa reflexão, você entende a sua responsabilidade. E você começa a captar nos detalhes. Para um pouquinho, gente. E observa, observa. Quantas pessoas ao seu redor cuidam da sua saúde física? Quantas pessoas ao seu redor? Quantas? São centenas? Dezenas? Quantas pessoas você conhece que para um pouquinho do seu dia para fazer uma reflexão como essa que nós estamos fazendo? São centenas? São dezenas? Quantas pessoas trazem a praticidade de observar? Não é para você criticar ou julgar, só observa. Observe e você vai ver que não existe muitas pessoas. Não existe dezenas, quiçá 5 a 7 pessoas que constroem uma evolução espiritual, que constroem uma evolução mental, que passa isso para a vida prática e serve como exemplo. Infelizmente. Enquanto as pessoas não entendem que você... Vou dar um exemplo bem básico, bem claro, né? Que se você não aprender coisas novas, você vai repetir algo que você, na verdade, nem sabe se vai dar certo com você ou não. Aí eu lembro da música de Belchior, ainda somos os mesmos e fazemos o que nossos pais fazem. E o mundo está mudando a todo momento. Então quando a gente capta essas informações e faz essa observação num plano não de crítica, de julgamento, e sim num plano de análise, quando a mente chega até uma parte de crescimento, ela não recua nunca mais. Ela não recua.
Porque recuar, ela mesmo vai cobrar. Então, é como se você é como se você visse duas crianças brigando, você não vai entrar para brigar com a outra ou com uma com a outra, você vai separar aquilo ali. E por que você vai fazer isso? Porque você tem um nível de consciência evoluído e sabe que se você for entrar para agredir uma das crianças, você está errado. É igual discussões que eu falo, quando você entende a liderança, você não se perde em meio a fofocas, você não se perde em meio a Silas Ogo, seja bem-vindo. Você não se perde em meio a distrações. Nós vivemos numa era de distrações, onde programas de fofoca têm pico de audiência. Onde programas de coisas ruins têm picos de audiência. Onde coisas de entretenimento sem sentido, muitas vezes, tem picos de visualizações. Aí as pessoas querem um ouro, mas não sabem o que fazem para ter o ouro. E depois como usar esse ouro. Então quando a gente compreende que a gente precisa entender a nossa liderança e ver que um concurso de sósia do Charlie Chaplin, ele fica o próprio Charlie Chaplin fica em terceiro lugar. O Gil Gomes, pode jogar no Google, o Gil Gomes foi numa rádio participar de um concurso para ver quem tinha a voz mais parecida com a do Gil Gomes. E ele perdeu. O próprio Gil Gomes perdeu. Então muitas vezes o julgamento alheio, seja para Charlie Chaplin, seja para o Gil Gomes, um dos maiores jornalistas que passaram pelo Brasil na história, né? Se for esperar o julgamento alheio, eles nem são eles. Nem Charlie Chaplin e nem Gil Gomes. E você vai ouvir e você não vai ser você. Você vai entrar numa caverna, numa jaula, numa cadeia que não é a sua. Você precisa colocar para fora o que realmente tem de potencial aí. E eu aconselho você a estudar e ver histórias de sucesso. Não precisa ir longe, não. Observe seus pais, seus avós. Vieram de terras longínquas, vieram de lugares inóspitos, vieram vamos dizer, com a mão na frente e outra atrás para construir história dentro de cidades diferentes, dentro de estados diferentes. Saíram de cidades pequenas do interior, onde todo mundo sabia praticamente o nome de todo mundo. R10, seja bem-vindo, meu garoto. Onde todas as pessoas sabiam até o nome um dos outros. E foram para cidades grandes. Quantos deles foram até enganados, foram passados para trás e retomaram aquilo e foram fazer a vida novamente, praticamente do zero. Nessa terra da garoa, nessa terra gelada de São Paulo, quantos nordestinos chegaram até aqui, passaram um frio danado para construir um legado? Não foi da noite para o dia, não foi do dia para a noite, foi construção de liderança. E hoje a gente consegue ver o seguinte, para trazer uma reflexão, eu estava vendo, quem falou sobre isso ontem me trouxe à memória, foi Ícaro de Carvalho, aqui no Insta mesmo, quando mostra a passagem do bom samaritano. A passagem do bom samaritano, ela é perfeita para trazer para você a seguinte reflexão. Um homem estava voltando para a cidade no meio do caminho, com seu animal carregado, seu cavalo, vamos falar que era um cavalo, um camelo, sei lá, carregado de mercadorias e de coisas preciosas, quando de repente ele é tomado por assaltantes, por salteadores, que não só ficaram satisfeitos em roubá-lo, eles não ficaram satisfeitos em levar o que ele tinha, que é o que pode ter acontecido com você. Pessoas levaram tudo que você tinha, pessoas levaram tudo que você tinha materialmente falando, pessoas tiraram de você, seja financeiramente, seja patrimonial, seja coisas relacionadas a bens materiais, e foram embora e você ficou assim, como esse comerciante que estava no caminho.
E não satisfeito de só levar as coisas dele, as mercadorias, os bens que ele estava levando para venda, eles ainda o agrediram. Eles ainda o agrediram, ele apanhou feio. Apanhou feio, como que eu sei que ele apanhou feio? Porque ele ficou quase em estado de morte, parecia que estava morrendo. Personal Aguinaldo, seja bem-vindo. Carol, seja bem-vinda. E ele estava no chão ali, espancado, sendo espancado. Além de ter sido assaltado, ele estava sendo espancado. Então, às vezes, as pessoas levaram o que você tinha de bens materiais. Às vezes, as pessoas levaram de você o que você tinha de bens patrimoniais. Às vezes, as pessoas levaram de você e não satisfeitas, te agrediram de forma verbal, querendo tirar sua dignidade, querendo tirar sua coragem, querendo colocar você praticamente morto no chão, assim como esse comerciante ficou no chão, estendido. E não só satisfeito em levar as mercadorias, não satisfeitos em levar a mercadoria, os bens preciosos e o animal que estava carregando aquilo. Não satisfeito em levar a mercadoria, os bens, o animal que estava ali, bateram no cara, espancaram o cara. E não satisfeito de levar os bens materiais, as mercadorias, o animal, bater, espancar o cara, levaram a roupa do cara. Deixaram o cara pelado, praticamente pelado. A roupa do corpo. Você vê quanta maldade? E quantas vezes você se sentiu tão envergonhado a ponto de achar que estava despido? De achar que você estava espancado, humilhado, envergonhado, destruído, acabado, derrotado. Quantas vezes você não se sentiu assim? E esses assaltantes foram embora e deixaram esse homem no chão a ponto de morrer. A ponto de morte. E passavam pessoas ao lado e mudavam o caminho. E quantas vezes você não se sentiu assim? Sozinho, espancado, roubado, maltratado, despido, envergonhado, humilhado, destruído. E as pessoas, ao invés de estender as mãos, as pessoas passavam do lado. Passavam longe de você. E você achando que era seu fim, que era o fundo do poço, que não tinha saída, que não tinha resposta. E passou mais outra pessoa, naquele homem comerciante lá, espancado, pelado, roubado, assaltado, quase para morrer. Passaram direto. Muitos deles, aí a leitura que eu vou trazer foi de Ícaro que trouxe. Muitos deles, eles se tocassem em alguma pessoa morta, eles tinham que parar tudo para se purificar. Então eles se apegavam na religiosidade, eles se apegavam na rigidez da lei, eles se apegavam na rigidez do eu tenho que fazer, que eu sou certo, eu sou certo, eu sou certo, eu sou certo. Então essas pessoas que se julgam certas, essas pessoas que se julgam puras, essas pessoas que se julgam perfeitas, elas não são perfeitas porque perfeito só Deus. E por isso que eles não tocaram naquele homem. Por isso que eles não falaram com aquele homem. E para você que não conhece essa história, o samaritano era tido como tipo a reles, a menor casta, o desvalorizado da sociedade daquele tempo. Tipo, não valia nada, tipo, não valia o que comia, não era merecido, não era respeitado. Porque era um povo que tinha misturas de outros povos, então eles achavam que aqueles samaritanos eles eram impuros, então eles não tinham a dignidade que eles diziam. Quantas vezes as pessoas dizem que você não é de uma casta, que você nasceu para ser assim, que você nasceu para ser assado, quem é você para ser isso, quem é você para ser aquilo, você se acha demais, você é petulante, você vai se destruindo, vai se despindo, vai se envergonhando, vai se sentindo humilhado, vai se sentindo roubado. Não é roubado só de bens materiais, roubado de coragem, roubado de força, roubado de construção, roubado de fazer a diferença, roubado de dar o seu melhor sorriso, roubado de dar o seu melhor bom dia, roubado de dar o seu melhor em qualquer coisa que você for fazer. Foram roubando e você foi acreditando que você não tinha potencial para falar, acreditando que você não tinha potencial para se expor, acreditando que você não tinha potencial para fazer, para ser um empresário, acreditando que você não tinha potencial para fazer a diferença na vida das pessoas que você mais ama. E você estava no chão, espancado, humilhado, maltratado, chorando, sofrendo, nos cantos. E aí você fica como as pessoas querem, né? Que muitas pessoas querem ver você assim. Humilhado, rebaixado,
Não que ela vai te humilhar, ela quer que você já se sinta assim, humilhado e rebaixado. Assim como o samaritano que vai passar ali, ele não tinha isso na cabeça dele. Ele não se apegou nos princípios das leis. Ele não se apegou na rigidez das leis. Ele não se apegou no que tinha ali para falar que não podia tocar naquele pobre homem que estava para morrer. Você entende, gente? Trazendo para esses dias de hoje, como isso é tão real. Como isso é tão real. E quem estendeu a mão para você foi a pessoa que você nem imaginava que estenderia. Quem estendeu a mão para você foi a pessoa que você imaginou que às vezes estava pareio até de potência com você, mas ela estava na oportunidade de te puxar e trazer você de volta a respirar. E ele passa e olha para aquele homem e ele não pensa duas vezes. Ele não pensa duas vezes em falar, em perceber que ainda tinha vida ali. Em perceber aquele bom samaritano, ele percebe que ali ainda tinha vida, que ali ainda tinha solução, que ali ainda tinha um pouco que fosse, mas tinha um pouquinho de respiração. E ele acreditou que aquilo era o suficiente para trazer vida àquele homem de volta. É o que você precisa entender. Isso aqui não é motivação, isso aqui é ativação. É ativar isso. Quando ele põe aquele homem no cavalo e leva até uma pousada e fala, ó, pode cuidar dele. Pode tratar das feridas dele. Pode tratar da estadia dele. Pode tratar da alimentação dele. Que se passar alguma coisa da conta, eu vou voltar aqui e vou acertar. E aí Jesus pergunta para as pessoas, e aí? Quem agiu melhor? O bom samaritano. O que essa parábola quer trazer para a gente? Muitas vezes você foi julgado pela sua vestimenta, muitas vezes você foi julgado pelo seu jeito de falar, muitas vezes você foi julgado por milhares e milhares por conta de não ter graduações, de não ter estruturas de famílias que tiveram história, mas isso não define o seu próximo passo. O que define seu próximo passo é você levantar a cabeça e seguir adiante. O que define seu próximo passo é você entregar o seu melhor em tudo. O que define seu próximo passo é você ter coragem para liderar. É você ter coragem para liderar e fazer a diferença. Na sua vida, para você se fortalecer e criar base e raiz, e na vida do próximo. É quando você capta tudo isso e coloca para funcionar. Ângela, seja bem-vinda. É quando você entende que o bom samaritano pegou aquele homem e fez aquele homem novamente ter chance de sobreviver. Então, quando a gente entende a liderança, é quando você passa pelo caminho e entende o potencial que existe aí dentro de você. O potencial que existe de construção aí dentro de você. Não se diminua ao olhar as pessoas. Não se sinta inferior. Não se sinta diminuído. Não se sinta humilhado. E também não deixe que as pessoas te humilhem. Porque você é liderança. Porque você é liderança. Porque você é a resposta dos seus problemas. Você é o sim. Você é o sim de todas as perguntas que precisam ser respondidas. Basta a gente entender isso e acionar isso. E aí você começa a trazer, você vem à vida novamente, você ganha luz novamente, você ganha sorriso novamente, você ganha força novamente, você ganha coragem novamente, porque você entendeu que você é liderança e existem pessoas que precisam de você para crescer e seguir essa jornada. Que uma palavra que sai nunca volta vazia. É essa liderança que eu digo, de construir uma realidade positiva, otimista e cheia de ação todos os dias. Quando a gente compreende tudo isso, quando a gente capta tudo isso, quando a gente sintetiza tudo isso, não precisa trazer tanta complexidade,
Mas eu já citei aqui Brené Brown, agora no Coragem para Liderar. Eu citei Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece. Eu citei a parábola de Jesus Cristo sobre o bom samaritano. Eu posso citar também uma boa passagem na estrutura de pensamento, quando você volta aos antigos filósofos gregos, fala dos estoicos. Isso aqui é muito breve. Isso aqui é as reflexões que nós temos aqui sobre a vida, ela é muito, muito breve. É só você parar e pensar, pessoas que você que você amou demais, quanto tempo elas já se foram. Olha quantos anos já se fez isso. Olha que loucura isso. Então a gente não tem tempo para perder. A gente tem que fazer nosso melhor em tudo. Você tem que entregar o seu melhor em tudo. E lembre sempre, 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 sempre. Entusiasmo. Fazer tudo repleto de Deus em todas as suas ações. Colocar vida. Onde você pôr a mão tem que florir, tem que crescer, tem que brotar, tem que germinar, tem que iluminar o espaço. É máxima habilidade. É fazer tudo com máxima habilidade. É parar e fazer aquilo ali 100% de entrega. Seja nas tarefas mais simples ou seja nas tarefas mais complexas. E fazer o bem porque é bom todos os dias. E fazer o bem sem olhar a quem. Porque quando a gente transforma isso, quando eu repito isso todos os dias, é para que isso fique realmente na sua cabeça. Para que você entenda que onde quer que você esteja, você tem que ser a alma desse lugar. Você tem que fazer a diferença. Você tem que construir uma realidade nova todos os dias. Que assim como o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, nessa manhã, se alegre, se alegre, se alegre, se alegre e vá fazer a diferença. Segura essa. Senhor, meu Deus, meu Pai, alegre o coração de cada pessoa que está vendo essa live. Dê força, dê coragem, dê ação, dê unção de primeiro passo, para que ela entenda que não são títulos, que não são vestes, que não são falas, são ações que trazem resultados e resultados positivos. Que ela entenda isso, que ela não se sinta humilhada pelas palavras de outra pessoa, que ela não se sinta rebaixada pelas ações de outras pessoas, para que ela entenda que cada pedra tirada é a construção do seu castelo, para que ela entenda, para cada fala, para cada frase que tentar humilhá-la, é porque ela está no caminho certo. Porque ninguém inveja o feio, ninguém inveja o perdedor, ninguém ataca a pessoa que não tem luz, a luz que está acesa que vai ser rodeada de insetos. Que ela coloque um basta nisso. Para que ela entenda que ela é a resposta de todas essas perguntas que tem na cabeça dela. Para que ela encontre forças. Para que ela retire essas forças e olhe ao seu redor e entenda a causa na qual ela deve lutar. Para que ela não se perca no caminho, tentando resolver problemas que ela não vai conseguir resolver e só gastará tempo. Para que ela solucione de imediato os problemas que estão mais próximos e ela vai galgando novas e novas e novas e novas vitórias. Podem ser pequenas para alguns, mas para ela será grande e é isso que importa. Dê luz nessa quarta-feira, dê força nessa quarta-feira, na mente, no espírito, no corpo. Que ela entenda esse ar que entra e que esse 21 de outubro de 2020, 7h07 da manhã, não retorna jamais. Então nós entregamos o nosso melhor aqui. E que essa quarta-feira continue forte, firme e na certeza de que já deu tudo certo. Em nome de Jesus Cristo, agradeço, crendo que tudo isso já está acontecendo. Amém. Coloca amém. Coloca assim seja. 33 minutos
para você saber que você é especial e faz a diferença. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é luz. Coloca aí. Fala, eu sou luz. Pode falar, eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Olha para o desafio e fala, eu sou luz. E onde tem luz não tem treva. Por mais que você estivesse na escuridão, se você deixar um cômodo da sua casa na escuridão, por dias, quando você acender a luz, isso acaba. Porque a luz é mais forte. E acaba de uma vez só. Pega essa força, pega essa coragem, pega essa ação e coloca pra cima. Vai nessa fé, vai nessa força, vai nessa energia. Um grande beijo pra você. Mete marcha, vai pra cima, porque todo dia é dia total e onde quer que você esteja, seja a alma desse lugar. Não interessa se o da esquerda não faz, se o da direita não faz, se o da frente não fez, se o de trás não faz, você está fazendo. Você está fazendo e é isso que importa. A vida é de quem faz. Quem tá na arquibancada, deixa lá. O jogo é de quem tá jogando no campo. E vai lá e marca um golaço. Vai e vai com força. Hoje sou luz, somos luz, eu sou luz, sou especial em nome de Jesus. Gente, um grande beijo, um forte abraço. Muito obrigado mais uma vez por poder entrar no seu lar, na sua mente, no seu coração, no seu carro. Aonde quer que você esteja, seja a alma desse lugar. Leva isso adiante. Um grande beijo, um forte abraço e fui! E digo mais, só vai.